Olá pessoal, tudo bem? Eu sou o professor Alberto Veras e os tópicos de estudo de nossa aula de hoje abrangem o conceito de direito tributário e a sua relação com os demais ramos do direito. É óbvio que todos nós já ouvimos diversas vezes uma série de questionamentos do tipo: o Brasil tem a mais alta carga tributária do mundo. Já ouvimos também o seguinte questionamento: para onde vai tanto dinheiro que o governo arrecada com os impostos? E é óbvio também que há um sentimento de revolta quando assistimos às reportagens que revelam desvio bilionário de verbas públicas por práticas de corrupção. Afinal de contas, todos pagamos nossos tributos com muito sacrifício, não é? Há também muita indignação quando a população percebe que o governante de plantão decide aplicar, por exemplo, milhões de reais em algum tipo de equipamento ou infraestrutura que não é essencial, por exemplo. Esse tipo de dilema esteve bem presente, por exemplo, logo após o Brasil ter sido sorteado como país sede das Olimpíadas e da Copa do Mundo de Futebol de 2014. E por quê? Porque a partir de então, o Estado brasileiro direcionou literalmente bilhões de reais para muitas obras que uma grande parte da população considerava desnecessárias. Você deve lembrar que muitos políticos, confrontados com esse questionamento, justificavam a construção dessas obras como algo que ficaria como o legado da Copa. Muitos políticos e personalidades consideravam que a construção de estádios era prioritária e que a construção de hospitais seria então um retrocesso. O certo é que, muitos anos depois, o que vimos foi uma combinação de obras inacabadas e até estádios de futebol construídos em cidades que nem time de futebol tem, que justifique tal investimento. Vejamos como exemplo o estádio de futebol de Brasília, que demanda milhões para a sua manutenção e praticamente não tem calendário de jogos durante todo o ano. E em 2020, com a pandemia do coronavírus, o que tivemos que assistir? Uma série de hospitais de campanha sendo construídos às pressas exatamente por falta de hospitais. E o pior não foi isso. O pior foi que o país teve que amargar milhares de mortes por absoluta falta de hospitais públicos. Pois bem, pessoal, essa introdução é para salientar a importância do estudo do direito tributário, que é um ramo do direito público e que tem como objeto o estudo dos princípios e normas disciplinadores do exercício das atividades de instituição, cobrança e fiscalização de tributos. E, ao fim e ao cabo, é por meio dessas atividades de instituição, cobrança e fiscalização de tributos que o Estado garante a sua atividade. É por meio dos tributos que o Estado tem recursos para financiar a sua atividade. É pela via da tributação que o Estado constrói hospitais e escolas, paga salários de médicos, professores e policiais, e é também por meio da cobrança de tributos que o Estado tem recursos para fazer frente às demandas da sociedade. E são esses temas que vamos analisar neste curso, que tem a questão tributária como objeto central dos nossos estudos. O direito tributário tem, portanto, natureza obrigacional. Refere-se à relação de crédito e débito entre sujeitos da relação jurídica. Nesta relação jurídica, temos como ocupantes do polo ativo ou credor os entes tributantes, que são aqueles que cobram os tributos. Quem são? A União, os Estados e o Distrito Federal e os municípios. E no polo passivo, temos aqueles que pagam os tributos, que são os contribuintes. Os contribuintes são as pessoas físicas e jurídicas. Assim, podemos afirmar que o direito tributário define como são cobrados dos contribuintes os tributos e outras obrigações relacionadas para gerar receita para o Estado. Analisando os elementos do conceito apresentado, destacam-se duas partes fundamentais. A primeira refere-se ao fato de que o direito tributário é classificado como ramo do direito público por estudar atividades que o ordenamento jurídico brasileiro define como próprias do Estado. A segunda trata das três atividades estatais que compõem o campo específico de interesse do direito tributário, que são a instituição, a cobrança e a fiscalização de tributos. A finalidade principal do direito tributário é delimitar o poder de tributar, evitando abusos no exercício das atividades do fisco em prejuízo dos contribuintes. Atenção a um detalhe: o direito tributário não se confunde com o direito financeiro, ok? O direito financeiro tem por objeto a disciplina jurídica das atividades financeiras do Estado,
excetuadas aquelas de natureza tributária, ou seja, se relaciona às atividades que tratam da despesa pública, receita pública, crédito público e orçamento público. Também é importante compreendermos que o direito tributário é dotado de autonomia em relação aos demais ramos jurídicos, possuindo princípios próprios e técnicas específicas para tratar de seu objeto. O direito tributário é, portanto, um ramo jurídico especializado. Ocorre que, embora seja autônomo, o direito tributário tem diversos pontos de conexão com outras disciplinas jurídicas, como o direito financeiro, o direito constitucional e o direito administrativo, dentre outros. É notável, por exemplo, que parte fundamental da matéria tributária se localiza na estrutura do direito constitucional, uma vez que a Constituição apresenta diversos artigos específicos que tratam do sistema tributário nacional. Finalizamos aqui esta aula e lembro que em sua área do aluno você encontrará um material didático de apoio no qual os tópicos aqui apresentados são discutidos com maior profundidade. Não se esqueça de estudar esse conteúdo e até a nossa próxima aula.